Para entender o que está acontecendo no Sudão hoje, precisamos começar desaprendendo algo. Crises modernas costumam ser retratadas como explosões repentinas, caos que surge do nada, mas a tragédia do Sudão não é repentina. Ela é lenta, acumulada e profundamente histórica. E para entender essa história, precisamos primeiro encarar um fato que raramente entra na consciência pública. Quando as pessoas pensam em civilizações antigas, o Egito domina o imaginário. Seus monumentos são fotografados, estudados e mitificados, mas logo ao sul do Egito existe uma realidade que desafia essa narrativa. O Sudão possui mais pirâmides do que o Egito. Mais de 200 pirâmides estão espalhadas pelo norte do Sudão, especialmente na região historicamente conhecida como Núbia. Elas foram construídas pelos reinos de Kush, poderosas civilizações africanas que floresceram ao longo do rio Nilo entre aproximadamente 2000 a.C. e Trisintide-Si. Essas pirâmides são menores, mais íngremes e menos conhecidas, não porque sejam menos importantes, mas porque a história escolheu esquecê-las. O Sudão não era uma terra marginal esperando ser moldada por outros. Ele foi um moldador da própria história. O Nilo não pertence apenas ao Egito. Ele atravessa o Sudão por mais da metade de seu percurso. No ano 701 a.C., um exército africano marchou para o norte ao longo do Nilo e fez algo quase impensável. Eles invadiram o Egito. Não como saqueadores, não como mercenários, mas como conquistadores. À frente deles estava o rei Taharka de Kush, um governante do que hoje é o norte do Sudão. Suas forças derrotaram rivais egípcios, entraram em Mênfis e o coroaram como faraó. Por quase um século, reis sudaneses governaram o Egito como a 25ª dinastia, restaurando templos, reconstruindo monumentos e governando uma das civilizações mais famosas da história humana. Isso não é mitologia, é história registrada. E ainda assim, poucas pessoas hoje associam o Sudão a poder, civilização ou influência. Só isso já deveria nos fazer parar e refletir, porque quando olhamos para o Sudão hoje, fragmentado, em guerra e enfrentando uma das piores crises humanitárias da Terra, não estamos olhando para uma terra sem história. Estamos olhando para uma terra cuja história foi apagada, ignorada e sobrescrita. O Sudão não é uma nota de rodapé da civilização humana. Ele é uma de suas fundações. Por milhares de anos, essa região foi central para o comércio, a cultura e o poder político. Muito antes de a Europa surgir como força global, muito antes de existirem fronteiras modernas, e para entender por que o Sudão sofre hoje, precisamos primeiro entender o que o Sudão foi e o que lhe foi tirado. Porque crises modernas não surgem do nada. Elas crescem a partir de processos históricos longos. E a história do Sudão é uma história de continuidade interrompida pela força. Quando se fala em civilização antiga, o Egito quase sempre domina o imaginário. Suas pirâmides, faraós e monumentos se tornaram símbolos da antiguidade. Mas logo ao sul do Egito existe uma realidade que desafia essa narrativa. O Sudão possui mais pirâmides do que o Egito. Mais de 200 pirâmides estão espalhadas pelo norte do Sudão, especialmente na região historicamente conhecida como Núbia. Elas foram construídas pelos reinos de Kush, poderosas civilizações africanas que floresceram ao longo do Nilo entre aproximadamente 2000 a.C. e Trisintide-Si. Essas pirâmides são menores, mais íngremes e muito menos visitadas, não porque sejam menos importantes, mas porque a história escolheu não se lembrar delas. O Sudão não era uma terra marginal esperando ser moldada por outros. Ele foi um agente ativo da história. O Nilo não pertence apenas ao Egito. Ele atravessa o Sudão por mais da metade de seu percurso. Por milhares de anos, esse rio transformou o Sudão em uma ponte entre mundos: a África subsaariana, o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a Ásia. O ouro da Núbia alimentou economias antigas. A metalurgia do ferro avançou cedo ali. Rotas comerciais cruzavam o Sudão transportando marfim, incenso, gado e pessoas. Em certos momentos, o poder político fluiu para o norte a partir do Sudão, e não o contrário. E isso importa, porque nos lembra que o sofrimento atual do Sudão não é resultado de fracasso cultural, caos ancestral ou instabilidade inevitável. É resultado de ruptura, de sistemas quebrados, de fronteiras impostas, de histórias ignoradas. Somente após compreender esse passado profundo podemos começar a entender o presente, e só então podemos fazer a pergunta mais importante de todas: como uma terra que um dia governou impérios se tornou um lugar que o mundo mal percebe hoje? Por milhares de anos, o Nilo fez do Sudão uma ponte entre mundos: a África subsaariana, o Mediterrâneo, o Oriente Médio e a Ásia.
O ouro da Núbia alimentou economias antigas, a metalurgia do ferro avançou cedo ali. Rotas comerciais cruzavam o Sudão transportando marfim, incenso, gado e pessoas. Em certos momentos, o poder político fluiu para o norte a partir do Sudão. Por volta de 750 a.C., reis núbios conquistaram o Egito e estabeleceram a 25ª dinastia, governando como faraós e restaurando tradições religiosas que os próprios egípcios acreditavam ter sido corrompidas. Foi um momento em que a África governou o Nilo, e não o contrário. Mas a história não terminou ali. Após o declínio de Kush, o Sudão viveu séculos de transformação e não de colapso. Reinos núbios cristãos floresceram entre os séculos VI e XIV. Mais tarde, a expansão islâmica conectou o Sudão a um vasto mundo cultural e econômico que se estendia da Espanha à Indonésia. O Islã não apagou a identidade sudanesa, ele se fundiu a ela. O Sudão tornou-se parte de redes comerciais de longa distância, ligando ouro, pessoas escravizadas e mercadorias ao Mar Vermelho e ao Mediterrâneo. Esse período lançou as bases para explorações futuras. No início da Era Moderna, o Sudão encontrava-se na interseção de impérios. Os otomanos exerceram influência ao longo da costa do Mar Vermelho. Sultanatos locais governavam as regiões interiores. O Sudão permaneceu importante, mas cada vez mais vulnerável. Tudo mudou com o imperialismo europeu. No século XIX, o Sudão foi violentamente absorvido pelo sistema global de impérios. Após a derrota do Estado mahdista, o Sudão foi colocado sob o condomínio anglo-egípcio em 1899. Na teoria, Grã-Bretanha e Egito governavam juntos. Na prática, a Grã-Bretanha controlava tudo. Esse projeto colonial não foi criado para construir uma nação. Foi criado para extrair valor e manter a ordem ao menor custo possível. Administradores britânicos viam o Sudão não como uma civilização, mas como um problema a ser administrado. A solução deles foi a divisão. O norte e o sul do Sudão passaram a ser governados como mundos administrativos separados. O norte foi integrado a estruturas de governo árabe-islâmicas. O sul foi deliberadamente isolado, subdesenvolvido e militarizado. Leis diferentes, sistemas educacionais diferentes, prioridades econômicas diferentes. Isso endureceu identidades que antes eram fluidas. Fronteiras coloniais congelaram a complexidade em categorias rígidas. Quando o Sudão se tornou independente, em 1956, herdou um estado que nunca havia sido projetado para se manter unido. O conflito começou quase imediatamente. A Primeira Guerra Civil Sudanesa começou em 1955 e durou até 1972. Uma paz frágil se seguiu, mas não resolveu nada. Em 1983, eclodiu a Segunda Guerra Civil, que durou até 2005. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram. Milhões de outras foram deslocadas. Essas não foram inimizades antigas. Foram guerras modernas, nascidas da governança colonial. Em 2011, o Sudão do Sul tornou-se independente. Muitos acreditaram que isso encerraria o ciclo de violência do Sudão. Em vez disso, expôs a fragilidade do Estado remanescente. O Sudão perdeu receitas de petróleo, as instituições enfraqueceram, a militarização se aprofundou. No centro desse sistema estava Omar al-Bashir, que governou de 1989 a 2019. Sob Bashir, o Sudão tornou-se um estado de segurança. O poder fluía através do exército e das milícias. Em Darfur, a partir de 2003, a violência atingiu níveis genocidas. As mudanças climáticas intensificaram a desertificação. A competição por terras aumentou. O Estado armou alguns grupos e abandonou outros. Darfur não foi caos. Foi estratégia. Bashir caiu em 2019, após protestos em massa exigirem governo civil. A esperança retornou brevemente. Mas as estruturas da violência permaneceram intactas. O exército nunca se afastou de fato do poder. Grupos armados rivais competiram entre si. Em 2023, a guerra explodiu entre as forças armadas sudanesas e as forças de apoio rápido. Cidades tornaram-se campos de batalha. Hospitais colapsaram. Sistemas alimentares falharam. Mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas. Hoje, o Sudão enfrenta uma das maiores crises humanitárias do mundo. E ainda assim, a atenção global é mínima. Esse silêncio importa, porque o sofrimento do Sudão não é acidental. É resultado de decisões históricas, muitas tomadas na Europa. Fronteiras traçadas sem consentimento, estados projetados para extração, violência terceirizada a elites locais.
Este canal existe para trazer essa história de volta ao foco. Não para atribuir culpas simplistas, mas para restaurar o contexto. O Sudão não é um estado falido, é um estado ferido. Um país que carrega o peso de civilizações antigas, ambição imperial, divisão colonial, negligência da Guerra Fria e indiferença geopolítica moderna. E o futuro do Sudão e de toda a região do Chifre da África ainda está em aberto. No próximo vídeo, vamos olhar para frente, para futuros possíveis, para consequências regionais e para saber se esse ciclo pode finalmente ser quebrado. Porque a história não desaparece, ela espera.